Boa noite. Hoje a gente vai ter nossa primeira aula de desenho técnico utilizando o software SolidWorks versão 2018. Então, primeiramente, vocês acessem o arquivo principal, como indicado, né? Abrindo o arquivo, cliquem aqui em um novo desenho. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai criar a nossa primeira peça, né? Então a gente vai partir a partir da perspectiva. Então cliquem aqui, peça, duas vezes. Ok. Uma observação interessante que para a utilização do desenho da peça, vocês vão precisar, à medida que abrir o software pela primeira vez, criar, personalizar as barras de ferramentas, né? Aqui em relação às linhas, em relação à extrusão, né? Do sólido e assim por diante. Então vocês podem, nessa parte do software, clicar no mouse com o direito e à medida que vai aparecendo aqui as barras, vocês vão selecionando e incrementando, né, no software de vocês as barras de ferramentas mais utilizadas que fica de melhor conveniência para o desenhista ou para o projetista. Para eu começar o desenho, eu vou escolher primeiro o meu plano frontal, né? Alguns chamam como a vista, né? Então aqui tem plano frontal superior ou direito. Eu vou começar aqui pelo meu plano ou vista frontal, clico e começo aqui pela linha reta, ok? Clico aqui. Posso, nesse primeiro momento, clicar em qualquer área, vai criar uma linha, né? Onde tem indicações aqui de linha horizontal, linha vertical e assim por diante. Então, nesse meu primeiro desenho, né, eu vou criar uma vista frontal, uma linha horizontal, até aparecer o símbolo ali em amarelo. Clico mais uma vez. Aparece uma segunda linha, uma linha vertical. Clico mais uma vez. Vou acrescentar mais uma linha horizontal, linha vertical, linha horizontal, vertical, horizontal. O que aparece aqui? Em amarelo está indicando que é uma linha horizontal e uma vertical que coincide com a linha de baixo. Então, clico aqui e vou para baixo, que é mais uma linha que eu vou coincidir com essa e clico aqui. Tá? Aperto o ESC. Primeira observação. As linhas indicadas estão todas em azul, né? Significa que elas estão soltas, né? Se eu clicar e arrastar um pouco, né, elas se movem, que não é bom, né? Porque pode modificar o teu desenho. Então a primeira regra é deixar essas linhas pretas, ok? Antes disso, eu vou colocar, eu desenhei todas essas linhas sem nenhum critério rígido de dimensão. Eu fiz um esboço, né, da vista frontal do meu desenho. Então, nesse segundo momento, eu vou clicar aqui nessa cota ou dimensão inteligente e, por exemplo, nessa linha eu vou colocar uma dimensão. Cliquei de novo com esquerda e aparece ali 131,77 ou 0,77 milímetros, né? Esse meu desenho vai ter 70 milímetros. E aqui, ok. Clico de novo, né? Apareceu a cota ali, né? Coloco dimensão quando eu ficar em cima da linha. Clico com esquerdo, arrasto a cota, coloco aqui nessa aqui. milímetros e confirmo. Nessa outra linha, clico em cima, arrasto 10 milímetros.
Se eu quiser editar, clico em cima da cota 2 vezes com esquerdo e aparece ali. Eu poderia colocar em polegada, por exemplo, se eu colocar 1 e N, está em polegada, que é 25,4 milímetros. Né? Mas no meu caso, que é o que indicou aqui, no meu caso, clico 2 vezes em cima para editar e quero colocar 10 milímetros. Confirmo. Vou colocar cota aqui nessa horizontal. Clicando sempre com o esquerdo, 20 milímetros. Né? Nessa vertical aqui, 40 milímetros. Essa horizontal, 40 milímetros. E ESC. Tá? Depois que eu dimensionei toda essa vista frontal, eu tenho que deixar isso preto, ou seja, travado. Todas as linhas devem ser preto. Então eu posso clicar uma vez nesse ponto aqui com o esquerdo do mouse. Vamos fazer melhor. Aqui é a origem da vista. Clico aqui quando ficar o ponto com o esquerdo do mouse, aperto a tecla Ctrl e neste ponto aqui. Então o que acontece aqui? Ele te pergunta se tu quer horizontal, vertical ou tornar a linha coincidente. Eu quero tornar coincidente. Por quê? Eu quero que todo o desenho fique preto, ou seja, né, travado. Ok? Depois que eu fiz toda a vista frontal do desenho, eu uso essa barra aqui, ressalto ou base extrudado. Então, clico aqui, ou seja, eu vou dar profundidade. Aí tu pode escolher, né, se é cego, uma profundidade pré-determinada, com vértice até o corpo e assim por diante. Eu vou escolher, né, na direção cego, posso inverter aqui a direção, tá? Ou seja, eu vou colocar aqui a dimensão que a minha peça vai ter 40 milímetros de profundidade e confirmo. Com o rolete do mouse eu posso aproximar ou afastar, assim como se eu pressionar eu posso girar utilizando o mouse. Outra coisa que eu quero acrescentar num desenho é um furo. Então eu posso clicar nessa face aqui, que é o teto, e no círculo, e colocar aqui nessa posição. Então, clico uma vez com o esquerdo, abro um pouco, clico de novo, e ESC. Ok? Esse furo vai ficar no centro, então, uma das formas, eu poderia colocar uma linha aqui. O que significa esse ponto aqui? Que é no centro dessa linha até o centro dessa linha. E criar uma linha de construção. Como é que eu vou fazer? Clico com o esquerdo em cima dessa linha, né? E aqui coloco para construção, ou seja, para posicionamento. E no V para confirmar. Então eu vou coincidir o centro desse furo, no mouse com o esquerdo, clico aqui, né? Coincidente com o centro dessa linha. Ok? E fixo. Aí, correção, deleto aqui, deleto aqui e deleto aqui. Então, no centro desse furo, Ctrl e clico no centro dessa linha. E vou colocar coincidente. Para finalizar, eu tenho que colocar a dimensão nesse furo. Clico aqui na cota, um círculo, coloco uma dimensão. Por exemplo, diâmetro 10 milímetros. E confirmo. Aqui em extrusão,
utilizo corte ou extrudado. Clico aqui. E aí ele vai te perguntar se tu quer um furo cego que não atravesse a peça. No meu caso eu quero passante que atravessa a peça. E confirmo. Com o rolete, giro aqui e está indicando que foi feito um furo na peça. Ok? Esse aqui é o nosso primeiro exemplo de como criar uma perspectiva ou a peça, o sólido em 3D, em desenho técnico utilizando o SolidWorks. Tá? Uma coisa que eu vou acrescentar aqui é acrescentar um material para a peça, né? Clico com direito, editar material. À medida que abre essa barra aqui, eu posso, né, escolher o material. Então eu vou escolher aqui em aço, por exemplo, um 1020, a ISI, um aço carbono comum 1020. Né? Aqui está dizendo as propriedades do material, aplicar, fechar. Então agora aqui tem um sólido da peça, né, em aço 1020. Ok? Para salvar esse arquivo, clico aqui em salvar o meu sólido. Eu criei uma pasta, no meu caso em área de trabalho. SolidWorks. E vou nomear aqui, por exemplo, aula 1 e salvo. Ok? Com isso, a gente começou nessa primeira aula a criar um desenho técnico a partir da perspectiva, né? Um sólido 3D. Nas próximas aulas, né, a gente vai aprender como criar isso em 2D, que é documentar o desenho para uma linha de produção. Ok? Então, obrigado pela atenção. Boa noite a todos.